Olá, gente, graça e paz do Senhor. Estamos aqui de volta para darmos início ao nosso estudo bíblico, retomando aqui neste segundo semestre de 2018, com uma matéria aí nova, um assunto novo, que é a cura divina, que eu havia ficado de iniciar após o nosso estudo sobre a parábola do semeador. Então, glória a Deus, amados, estamos aí de volta. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, a gente poder aprender a palavra de Deus. E este é um assunto novo, de uma certa forma está vinculado ao que a gente estudou no assunto passado, que foi a parábola do semeador, como é que o reino de Deus se manifesta na terra. Nós vimos que através do conhecimento, da sabedoria que são transmitidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus funciona como esta semente que cai no coração e precisa se desenvolver, como uma árvore precisa se desenvolver até que crie raízes, até que se aprofunde, e cresça e comece a dar frutos, ou seja, comece a gerar em nós atitudes de dentro para fora, uma mudança real interior dentro do nosso coração. Quem tem acompanhado aí a página e o canal sabe que praticamente eu só prego sobre isso, ultimamente. Eu estou à cara da parábola do semeador. Mas é porque realmente, gente, é muito importante esse ensinamento e ele é fundamental para a gente entender como nós vamos andar em saúde. Porque eu coloquei esse título como cura divina, mas a realidade é que nós vamos estudar como andar em saúde divina. Eu tenho várias experiências de cura, mas, glória a Deus, cada vez mais eu tenho andado e tenho experimentado a saúde divina, que é a ausência da enfermidade. Então, esse é, vamos dizer, o plano A de Deus. A cura é bênção, mas o melhor ainda é a gente andar nesta saúde divina. Então, gente, já oramos, vamos começar aqui. Vamos começar de onde eu gosto sempre de começar. Vamos começar do Gênesis, do início de tudo, quando Deus criou. Quando Deus criou o homem, amados, lá no finalzinho do capítulo 1, Deus disse que Deus criou todas as coisas, e Deus disse que Deus viu, Deus viu que tudo que ele havia criado era bom, não havia a maldade, o mal, a maldição entrou no mundo após o pecado. Nós vamos ver isso aí, e nós vamos ver as consequências dessa questão, do fato do mal ter entrado na terra. E eu quero hoje, o nome dessa aula de hoje é a árvore da vida. Essa árvore, ela é muito interessante, ela está aqui no primeiro livro da Bíblia, no início, ela está no meio e ela está no fim. Lá em Apocalipse é falado dessa árvore da vida. O Senhor Jesus falou sobre árvores, nós já vimos até algumas coisas sobre isso. Nós vamos entender o que é a árvore da vida, o que é que ela representa. Então aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora a gente vai lá para Gênesis no capítulo 3, que tem aqui o relato da queda do homem. É bem um texto conhecido, eu não vou citar todo, mas o que é que aconteceu aqui? Nós, inclusive, vimos isso quando a gente estudou sobre a parábola do semeador, certo? Eu não quero deixar esse estudo totalmente vinculado à parábola do semeador, mas é importante você entender que muitas das coisas que eu vou falar aqui estão ligadas ao estudo da parábola do semeador. Então é por isso que eu avisei antes que precisava falar sobre a parábola do semeador para poder a gente falar sobre cura. E eu falei algumas coisas sobre isso. Quando o homem pecou, o que é que aconteceu? O que é que o homem adquiriu? O que é que ele buscou? Qual foi o objeto que levou o homem a desobedecer a Deus? Foi uma árvore, foi um fruto de uma árvore, na verdade, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja, era uma árvore de conhecimento. Ali o homem optou
por se tornar independente de Deus. O homem dependia de Deus para obter conhecimento. Claro, também nós vimos isso, né? Quando a gente viu sobre o solo fértil, eu falei que quando Deus criou o homem adquiria conhecimento de forma lenta, gradativa, através da contemplação da natureza. Ele aprendia as coisas com a natureza ela revela ao seu Criador, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pela natureza, lá em Romanos também, capítulo 1, diz que pela natureza nós obtemos a revelação de Deus também. A Bíblia diz que a sua divindade, seu eterno poder estão claramente mostrados, revelados através das coisas que foram criadas. Então o homem contemplando a natureza, o homem trabalhando no arado, cuidando da terra, o homem aprenderia, conheceria as coisas e, claro, através da comunhão com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor passava lá e eles conversavam, havia um compartilhamento. Então o homem não foi criado para aprender as coisas instantaneamente, super rápido, como hoje nós temos vivido, né? A gente tem muito conhecimento, um turbilhão de conhecimento, a maioria é inútil, mas que ocupa o nosso coração, que enche o nosso coração. E de fato, se você quiser crescer em Deus, se você quiser se tornar um solo frutífero, onde a palavra de Deus entra e já começa a frutificar, você, na verdade, vai ter que abrir mão do conhecimento do mundo e diminuir, né, a quantidade de informações que você recebe e se aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Então, o homem optou por obter este conhecimento vindo de uma fonte que não era Deus. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era uma fonte diferente. Veja que Satanás tinha o interesse de passar este fruto para o homem. E ele tentou a mulher, e através da mulher também Adão, né, o homem, ele tentou eles a comerem dessa árvore. Então ele tinha todo o interesse em que Adão pecasse e morresse espiritualmente, porque aí Satanás obteve acesso a entrar no mundo e acesso à mente, ao coração do homem, né? Observe que Satanás tentou o homem, mas fora do homem, né? Ele teve de se incorporar ali numa serpente para poder falar. O Satanás não tinha acesso a atacar o homem diretamente, né? Ele não tinha acesso a vir na mente do homem, colocar pensamentos, desejos malignos. Ele não tinha esse acesso. Ele só obteve esse acesso após o pecado. Então, após esse pecado, o homem escolhe obter conhecimento de uma fonte que não era a fonte correta, né? Então, entra a maldição no mundo. Aqui no Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: e a Adão disse, né, Deus disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então entrou a maldição sobre a terra. Nós vamos ver um pouquinho aqui o que é essa maldição e como ela vai se desdobrar na questão das doenças, né? Então ele já começa dizendo qual é o mal que entrou, né, na terra. Ele diz aqui, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então entrou dores. Essa palavra dores aí pode ser trabalhos duros, mas ela também significa dores de doenças. Então entram as doenças no mundo por causa do pecado do homem, porque entrou uma outra fonte de conhecimento espiritual. Satanás e os seus demônios, eles conseguiram acesso a ministrar ao homem e começaram a ensinar o homem a colocar pensamentos, desejos, né? O homem ficou ali, o mundo físico ficou separado de Deus. Certo? E continuando aqui na maldição, versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então entra as dores, né? Entram as doenças e entra a morte física. Então
Então a morte, seja por um acidente que a pessoa sofre, seja um câncer, pessoas que se matam, né? Tivemos aí um caso recente aqui de uma pessoa até que eu conhecia, né? Um jovem que foi assassinado pelo avô e o avô se matou. Uma coisa triste, né? Pessoas que eu conheci da igreja, né? O jovem, Deus abençoe a sua família. Mas essas coisas entraram porque entrou Satanás no mundo, ele se tornou o príncipe deste mundo e ele passou a operar no mundo, e aí entraram as doenças, certo? Então, por que eu estou falando isso? É porque a gente precisa, para poder a gente andar em saúde, para poder a gente receber cura, a gente precisa entender que doença e morte não eram o plano original de Deus. Deus não criou o homem para morrer fisicamente, nem para sentir dores e sofrer com doenças. Não era o plano original de Deus. Isso entrou porque Satanás entrou a separação, né? O pecado fez separação no mundo físico. Nós sabemos que o mundo físico ele estava sob o domínio do homem, né? Ao contrário de que algumas pessoas elas erroneamente entendem, conhecem, foi ensinado aí à igreja uma soberania de Deus, que diz que tudo que acontece no mundo é Deus que quer. Isso não é verdade, nós vamos ver isso. Então, doença não é o que Deus quer, nunca foi o que Deus quis, a morte nunca foi o que Deus quis. A Bíblia é muito clara em Gênesis 1:26 e seguintes, que diz que ao homem foi entregue o domínio. Então, dependeu do homem, o homem pecou, e Deus foi muito claro aqui em Gênesis, no capítulo 3, né? Ele diz, aqui no versículo 17 que a gente leu: maldita é a terra por causa de ti. Não foi culpa de Deus, não é culpa de Deus o mal ter entrado na terra, porque Deus criou todas as coisas e deu a Adão e a humanidade como um todo. Então, primeira grande lição aqui é que morte e doença não eram o plano original de Deus, não era a vontade de Deus para o homem, e obviamente não é a vontade de Deus para o homem, para ninguém, né? Principalmente nós, seus filhos, certo? Então, vimos que quando a gente continua aqui a ler, no versículo 22, estamos em Gênesis capítulo 3, Deus continua a dizer assim, outra maldição: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, uma das consequências do pecado do homem é que ele não pôde mais, a partir desse momento aqui, comer dessa árvore da vida para que vivesse eternamente. E foi tirado do homem a possibilidade de comer dessa árvore da vida, né? Então, nós vemos que essa árvore da vida é citada aqui, e houve todo um cuidado de Deus para evitar que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. E aqui eu tenho uma interpretação que eu entendo ser a verdadeira, né? Muitas pessoas acham, puxa, como Deus foi mau, né? Tirou o homem do jardim para que o homem não pudesse viver eternamente, né? Não deixou mais o homem comer da árvore da vida, né? Será que Deus não foi exagerado aí na sua punição? Eu entendo diferente, queridos. Eu entendo que Deus ele é amor, e Deus fez isso, na verdade, para possibilitar salvação ao homem. Por que isso? Porque nós vamos entender mais à frente por que disso. Porque se o homem estando separado e morto espiritualmente como o homem se tornou, se ele vivesse para sempre, não haveria salvação para o homem. Então Deus Deus ocultou, na verdade, essa árvore da vida, e nós vamos ver o que é que essa árvore da vida representa. Ok? Então vamos lá para Provérbios, no capítulo 3, que fala o que é a árvore da vida.
ou o que ela representa, né? Eu não... Tem algumas pessoas que acham que essa árvore da vida é uma árvore figurada, ela representava apenas alguma coisa, mas não era uma árvore real. Já outras pessoas entendem que é uma árvore real que existia. Mas o fato é que a árvore da vida ela representava alguma coisa. Nós vamos ver aqui no versículo 18. Aliás, vamos ver do versículo 13, Provérbios 3, a partir do versículo 13. Diz assim, 13, viu? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela, né? A sabedoria e o conhecimento de Deus. Olha só o que diz aqui no versículo 16. Ó, vida longa de dias está na sua mão direita. Então, quer dizer o quê? Saúde, né? Vida longa depende de uma boa saúde. E na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Olha só o que é que diz no versículo 18, diz, é árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então aqui ele está falando, é árvore de vida os que dela tomam, né? O que é que ele está falando aqui? De que é que o escritor dos Provérbios, que foi Salomão, a maior parte, né? O que é que ele está falando aqui? Do conhecimento e da sabedoria de Deus, né? Que são árvore de vida, que é fonte de vida. Então aquela árvore lá no Éden, ela representava a palavra de Deus, né? Sabedoria e conhecimento de Deus. Deus, quando o homem pecou, Deus fez de uma forma, queridos, que chegasse um ponto onde o ser humano ele pecasse apenas por ignorância. Por que isso? Né? Porque o salário do pecado é a morte. Se você peca, né? Se nós víssemos a Deus, nós estivéssemos, né, diante de Deus, vendo a Deus, não haveria salvação para o pecado. A única possibilidade que Deus viu, né, vamos dizer assim, foi permitir, foi reter, ocultar a árvore da vida, não deixar o homem ter mais acesso à palavra e ao conhecimento, até o ponto que o homem pecasse e ficasse completamente ignorante de Deus. Desta forma, Deus poderia salvar o homem, perdoá-lo, porque ele pecou, o homem peca por ignorância. Não sei se você está lembrado aí da oração que o Cristo fez na cruz. Aquela oração ela foi fundamental para a nossa salvação. Foi exatamente naquele momento que Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Naquele momento ali, o Pai estava recebendo, naquela intercessão do Filho, né, o Filho estava recebendo sobre si os pecados e as nossas doenças, e ele estava intercedendo por nós. Mas há uma condição para isso. A condição era, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O ser humano não tinha consciência real do que estava fazendo ali ao matar o Filho de Deus. Então, queridos, a árvore da vida é a palavra de Deus, ela representa ali a palavra de Deus, que é o que traz vida eterna. Cristo, ele é a palavra de Deus. Nós vimos isso, né, no nosso estudo sobre a parábola do semeador. Cristo, ele é a palavra de Deus, é o conhecimento e a sabedoria de Deus que se incorporam, né, ele se torna um homem e revela, ele traz de volta a possibilidade de nos dar a vida eterna. Exatamente porque chegou esse ponto onde a humanidade estava totalmente ignorante de Deus, aquele ponto onde as profecias já tinham sido feitas,
aquele ponto onde a humanidade estava esperando a vinda do Messias, né, o povo de Israel, e o povo de Israel estava espalhado em todo o Império Romano ainda, já naquele tempo já havia judeus em várias partes, então eles estavam orando, eles estavam na expectativa. Por que era necessário haver profecia? Por que era necessário que tudo que Cristo foi, era necessário ser profetizado? Era necessário que as pessoas orassem por isso, exatamente porque ao homem foi entregue o domínio sobre a terra. E Deus, queridos, ele não passa por cima da sua própria palavra. Quando Deus criou o homem, ele disse, domine ele. Então, Deus não volta atrás, Deus não muda por causa de ninguém, ele é santo, isso que significa ser santo. Deus é santo porque ele é imutável, ele é o que é e não muda, né? Ele não muda a sua palavra. Então, assim, muita gente não entende isso, é muito importante a gente entender que Deus ele não muda o que ele diz. Era necessário que eu fosse profetizado, era necessário que fosse declarado, né, através de homens a vinda do Cristo. Então, tudo que Jesus foi profetizado. Nasceu de uma virgem, né, ele como criança já demonstrava uma sabedoria sobrenatural, já estava predito isso. Estava predito nos Salmos que ele pararia o vento, né, o vento ele controlaria. Estava predito que morto ele morreria, Salmo 22 diz que ele morreria crucificado, né, que traspassaram as mãos e os pés, que seria traído por um amigo. Tá? Enfim, todos os detalhes, coisas até que entraria em cima do lombo do jumento, tudo isso estava profetizado e tinha que ser profetizado ao longo de séculos. Foi profetizado até que tudo que fora profetizado sobre Cristo encerrou ali as escrituras em Malaquias, e o povo estava na expectativa, orando, buscando, esperando o Messias. E aí Jesus vem, né, em cena, e ele é a palavra de Deus encarnada que vem à terra. E nem Cristo agora nós temos de volta, pelo menos a nível de espírito, nós temos de volta a possibilidade da árvore da vida. Nós temos condições de comer desse fruto, que é a palavra de Deus, e recebermos vida eterna novamente, ok? Então, queridos, a palavra de Deus, eu separei até uns versículos aqui. A palavra de Deus, ela está sempre falando sobre vida e morte, certo? Em vários pontos. Aqui em Romanos 8,6, por exemplo, diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, né? Então a inclinação do mundo, da carne, é morte, a inclinação do espírito é vida. Então sempre essas coisas, a Bíblia não fala meio termo, ok? Por exemplo, lá em Provérbios diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Então é sempre assim, vida e morte. Deus também falou ali através de Moisés: eu estou colocando 2 caminhos para você, a vida e a morte, escolhe a vida, certo? Então, vida, o que é vida e o que é morte, né? Quando o homem estava lá no jardim, ele tinha vida, tinha a árvore da vida. Quando ele pecou, entrou a morte. O que é vida? Vida é o reino de Deus, é estar em comunhão com Deus. O que é morte? Morte é estar separado de Deus, é não estar em comunhão com Deus. Ok? É simples e direto. Então, vida traz o que? Paz, saúde, alegria, amor, bondade, essas coisas. Morte é guerra, destruição, tristeza. Ok? Então, a palavra de Deus nos fala lá no livro de Deuteronômio 28, né? E por que que Deus enviou a lei de Moisés? Exatamente como uma aliança intermediária, uma preparação antes de chegar-se a nova aliança com o seu próprio filho. Então a lei de Moisés, ela veio para trazer de volta
a eficácia da nossa consciência. Eu tenho um estudo que é sobre a verdadeira natureza de Deus, né, que graças a Deus está se tornando um livro. Em breve estaremos lançando pela editora Defesa da Fé. Eu estou aqui dando as notícias aí, mas e aí eu trato melhor desse tema no livro, né? Mas tem também no meu blog tem um texto lá sobre a verdadeira natureza de Deus e os propósitos da lei de Moisés. Mas basicamente a humanidade estava numa situação tão complicada, tão difícil, que as pessoas cometiam atrocidades e coisas absurdas e a consciência dela nem mais as acusava. Como é o caso, a gente vê na Bíblia, os pais, né, oferecerem seus próprios filhos para serem queimados em sacrifício aos deuses, né, aos demônios. E isso era uma coisa assim que virou normal, né? As relações sexuais com animais e toda coisa maligna. Então, era necessário que Deus enviasse a lei começou a punir os pecados de forma rígida, né? Mas era necessário a lei para que a lei trouxesse de volta a consciência do homem para entender o certo e o errado. Então, aqui em Deuteronômio 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos viriam quando o povo obedecesse a Deus, e as maldições viriam quando o povo não obedecesse aos mandamentos do Senhor. Então, aqui no versículo, a partir do versículo 15, Deuteronômio 28, começa o Senhor a falar sobre as maldições. Aqui, por exemplo, no versículo 21, diz: o Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra. Então, pestilências são pestes, né? Doenças diversas. O Senhor te ferirá com a tísica, né? Que é tuberculose, e com febre, inflamação, calor ardente, com secura e com crestamento, que eu não sei nem o que é, e com ferrugem, te perseguirão. Olha só, já começou aqui pestilência, né? Aí, no versículo 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, tumores, sarna e com coceira de que não possas curar-te, doenças de pele, né? O Senhor te ferirá com a loucura, doenças psicológicas, olha aí, com cegueira e pasmo do coração. Então a gente vê todo tipo de doença, todo tipo de coisa ruim. Eu estou focando aqui nas doenças, eram consequências da desobediência à palavra de Deus. Então, primeiramente, nós vemos que doença não era o plano original de Deus. Nós vimos que o homem foi punido, né, com essa maldição. Ele trouxe a maldição para o mundo e a partir dali entrou a morte, entrou a doença. Nós vimos que aquela árvore da vida que trazia vida eterna, que traz saúde, né, lá em Apocalipse diz que as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. Acho que o povo pegava, fazia um chazinho, né, com a árvore da vida para trazer saúde. Então a árvore da vida representa a palavra de Deus que traz vida eterna, que traz saúde, né? E nós vemos aqui em Deuteronômio 28 que a doença, ela é maldição. Então doença não é bênção, porque tem pessoas, tem até denominações aí que pregam, né, que Deus coloca câncer nas pessoas, Deus coloca doença nas pessoas como uma forma de bênção, mas não é, né? Nós vemos que até aqui mesmo diz aqui que o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Isso é maldição, doença é maldição, ok? Então Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Se nós voltarmos aqui para Deuteronômio 28, ele diz aqui no versículo 1: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Ninguém conseguiu cumprir essa lei. Ninguém, nem um israelita. Caía em um ou outro. Então,
somente Cristo cumpriu essa lei, toda a lei, né? E é por isso que ele foi exaltado sobre todas as nações da terra. Está aqui, ó. Se você guardar, quem guardar aqui, o Senhor exaltará sobre todas as nações da terra. E Cristo foi exaltado sobre todas as nações da terra. E nós, quando cremos em Cristo, nós somos vinculados a Cristo. Essas bênçãos que foram entregues a Cristo por Ele ter cumprido, essas bênçãos se tornam nossas bênçãos, porque nós somos o corpo de Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, acho que lá para o final do capítulo, ele diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Deus, ele une a nós a Cristo, de forma a que as bênçãos que Cristo conquistou são nossas também. Então, outra coisa muito importante sobre cura é que você não é curado, você não recebe cura, porque você anda em perfeição. Você não recebe cura porque você é perfeito. Você recebe cura porque Cristo é perfeito e você está nele. Não há desculpa para viver uma vida de pecado. Nós vamos ver que o pecado abre a porta para Satanás, mas nós precisamos entender isso, porque se você acha que você só vai ser curado, se você só vai tomar posse da cura se você for perfeito, todos os pensamentos forem perfeitos, você nunca falhar, então você não vai tomar posse nunca. A realidade é que nós somos pecadores e ainda somos pecadores, mas quando nos convertemos a Cristo, recebemos um novo Espírito e gradativamente esta palavra vai se manifestando em nós. Então temos ainda 10 minutos aqui da nossa aula e este curso, ele vai ser um curso que eu vou mesclar muito com testemunhos. Eu tenho diversos testemunhos de cura na minha vida. Minha esposa Oriana também tem. E eu quero ir compartilhando, porque isso vai fortalecer a sua fé na área de cura. Eu me converti, eu sempre fui uma criança muito doente. Eu tive meningite 2 vezes, tive vários problemas de saúde, sempre tive uma alergia muito forte que me levou a ter hemorragias hemorragias nasais algumas vezes. E 2 dessas vezes eu tive de ir para o pronto-socorro para fazer tampão, porque não parava de sangrar. Essa era uma das doenças que eu tinha. Eu tinha 3 doenças nos olhos, na visão. Tinha uma doença que era chamada fotofobia, além de hipermetropia e astigmatismo. Quando eu me converti a Cristo, eu me converti numa igreja que acreditava em cura, ouvi vários testemunhos de cura e eu comecei a buscar entender sobre cura, sobre como receber cura das doenças. E a primeira cura que eu me lembro ter recebido foi assim, eu estava lá, era a missão evangélica ali do Alecrim, na cidade de Natal, e um presbítero, na época ele era presbítero da Assembleia de Deus, chamado Antônio Carlos Lorenzetti, estava pregando lá. Eu era novo convertido e, enfim, era bem, estávamos lá, eu, Oriana, e ele, no final da pregação ele contou um testemunho. Ele disse que orou por enfermos e umas 2 irmãs já haviam sido curadas de miopia. Aí quando ele disse aquilo, eu disse, opa, já acendeu aquela luzinha, peraí que eu quero também. E ele chamou, se tiver, venham para cá que eu vou orar pelos enfermos. E contou esse testemunho aí de cura de miopia. E eu fui acreditando que eu tinha miopia, Eu não sabia bem o nome da doença que eu tinha nos olhos. Eu achava que eu tinha miopia. De fato, eu não tinha miopia, certo? Mas na minha mente, eu achava que eu tinha miopia. Eu usava óculos. Então, eu tinha... Depois eu conto isso, vamos lá. Aí eu fui lá para frente e ele orando e pondo as mãos de longe, todo mundo orou, fez uma oração só, e eu só ficava repetindo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu só dizia isso. Senhor, eu creio, e pronto, eu creio, e voltei para lá, não vi nada, aconteceu nada nos meus olhos na hora, E eu, beleza, eu creio, pronto, não estou vendo nada, literalmente, eu não estava vendo nada, mas eu creio, mesmo que a cura se manifeste de forma gradativa. Então, aí eu vou voltar ao que eu ia dizer, que eu estava me atropelando.
que é que acontece? Eu tinha outros problemas, eu não tinha miopia, na verdade eu tinha hipermetropia e astigmatismo, mas eu tinha outro problema chamado fotofobia. Para onde eu ia, meus queridos, eu andava com óculos escuro, mas era bem escuro mesmo, e um chapéu, que ele era escuro, mas eu pintei de preto esse chapéu. Então, é um boné, na verdade, né? Então, eu ia com óculos escuro, e eu usava já óculos de grau, assim. Esse aqui é um óculos para perto apenas, mas eu usava óculos de grau, e aí eu andava com óculos escuro aqui. Então, quando ia sair para fora, assim, onde tinha luz solar, eu tirava o óculos de grau, colocava no bolso aqui, e colocava o óculos escuro e o boné preto. Se não fosse assim, eu não conseguia, porque eu ficava o tempo todo muito ofuscado. Certo? Esse era o contexto. E além, né, dos problemas que eu já tinha. Então, era fotofobia. Eu nem sabia o nome dessa doença. Bem, no outro dia, tivemos esse culto, o irmão orou, e eu fui para a faculdade. Naquela época, eu fazia engenharia civil, aqui na UFRN, e eu fui pegar o ônibus e coloquei, como de costume, o meu óculos escuro aqui e coloquei o boné preto. E saí. Peguei o ônibus, desci na faculdade e eu achando assim, algo estava estranho para mim, algo estava diferente. Eu andava e olhava assim, as coisas pareciam mais coloridas. Eu observei especialmente as coisas verdes, as plantas. Elas estavam como se estivessem mais verdes. Ficou assim, a coisa estava bonita, né? Disse, o que é que está acontecendo aqui? Aí me lembrei, foi a oração. Deus fez alguma coisa aqui. Minha visão está melhor. Quando eu estava chegando, na época era o setor 4 lá da UFRN, chegando perto do bloco onde eu ia ter aula, aí eu me toquei, eu percebi. Quando eu peguei aqui, eu percebi que eu não tinha colocado os óculos escuros. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei espantado. Eu ainda não tinha sido curado da hipermetropia e astigmatismo, mas a minha visão tinha ficado melhor, tinha ficado diferente. As coisas estavam mais coloridas e eu não estava mais precisando usar boné e óculos escuros. Como meu olho é claro, eu ainda não gosto muito de muita luz, mas eu dirijo, eu vou para todo canto, eu nem tenho óculos escuros, né? Então essa foi a primeira cura que eu experimentei. Não tinha muito entendimento sobre cura, eu apenas fui lá e acreditei, e foi algo tremendo, maravilhoso, que eu experimentei nessa área de saúde na minha vida. Então, queridos, quero compartilhar muito mais, tá certo? Mas vamos aos poucos, né? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula, uma introdução ao tema, né? Mas vamos desenvolver algumas coisas que eu falei aqui ao longo desse curso e vamos aprender outras coisas, né? Eu quero falar sobre diversas coisas, a origem das doenças, nós vamos falar sobre a questão espiritual, vamos falar sobre questão de pecado, vamos falar sobre imposição de mãos. Tem muita coisa para compartilhar, mas vamos aos poucos. É importante também a gente ter esse testemunho para a gente também fortalecer a nossa fé. Então, amados, muito obrigado aí por terem assistido e vamos ter aí também a versão editada que vai para o canal do YouTube, e semana que vem estaremos de volta para dar continuidade a esse estudo tão importante que é sobre a cura divina. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.